boas-vindas a esta nossa exploração. A gente passa por isso todo santo dia. Esbarra, olha através e quase não nota, não é mesmo? O vidro parece só um detalhe super comum e banal do cotidiano. Mas na verdade ele é, literalmente, o catalisador tecnológico mais crítico de toda a nossa história. E a gente já começa lidando com uma maluquice da natureza. O vidro desafia totalmente aquela velha barreira tradicional entre o que é líquido e o que é sólido. O que temos aqui é o que a ciência chama de sólido amorfo. Basicamente é uma estrutura atômica super bagunçada, bem caótica, que do nada congela e fica rígida, mas sem formar aqueles cristais perfeitinhos. E é exatamente essa rebeldia em nível molecular que dá ao material a sua transparência absoluta e uma capacidade incrível de ser moldado. Nossa jornada hoje vai seguir uma linha do tempo espetacular. Começamos na forja da natureza, passamos pela revolução do sopro, o despertar da ciência, a química e a indústria, mergulhamos em como ele atua curando e conectando o planeta, até chegar no nosso destino final, o futuro da sílica. Então, vamos lá. A forja da natureza. Essa é a gênese geológica do material. É fascinante pensar que bem antes de existir qualquer conceito de fábrica ou manufatura humana, a nossa própria Terra já estava por aí fabricando vidro natural, usando calor extremo seguido de um resfriamento instantâneo. Basta olhar para as origens violentas da coisa para entender. De um lado nós temos o fulgurito, que são esses tubos ocos e muito frágeis. Eles são literalmente forjados pelo calor brutal de um raio batendo no chão e fundindo areia a milhares de graus numa fração de segundo. Do outro lado, num extremo ainda mais insano, temos os tectitos, como a Moldavita. Isso se forma com o impacto de hipervelocidade de um meteorito caindo na Terra, um evento de escala cósmica gigantesca que criava o que o pessoal da antiguidade chamava de o vidro das estrelas. O que nos leva à nossa segunda parada, a revolução do sopro, marcando o alvorecer da síntese e a democratização disso tudo. Porque saindo dessa fase de só dar sorte de achar pedaços de rocha vulcânica por aí, a humanidade resolveu criar seu próprio vidro de propósito. E esse foi um dos nossos maiores saltos tecnológicos. Acompanhando essa evolução no tempo, a gente vê que lá atrás, por volta de 3500 a.C., o vidro sintético era feito só em forma de pequenas contas sólidas. Era um artigo de luxo supremo, exclusivo dos faraós. A coisa foi evoluindo até chegar ao ano 100 depois de Cristo, quando os romanos introduziram as primeiras janelas de vidro plano. Imagina só como isso mudou a arquitetura do mundo para sempre. E o grande pulo do gato foi a transição revolucionária de técnicas. A moldagem antiga levava dias inteiros de muito trabalho, era caríssima e deixava as paredes do recipiente super grossas e totalmente opacas. Daí, lá na Síria, inventaram o canudo de sopro, um verdadeiro divisor de águas. O que levava dias passou a ser soprado em minutos. O custo, óbvio, despencou. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente tinha recipientes fininhos e transparentes de verdade para guardar alimentos e líquidos de forma perfeitamente limpa. Avançando na história, chegamos à terceira parte. O despertar da ciência, onde tudo gira em torno de lentes, luz e descobertas absurdas. Acontece que, com o fim do Império Romano, a arte de fazer o vidro incolor e perfeito foi guardada a 7 chaves, e foi justamente esse controle absoluto que acabou acendendo a Revolução Científica. Para se ter uma ideia do nível do sigilo, a República de Veneza transformou a ilha de Murano numa prisão dourada. Os artesãos eram simplesmente proibidos de sair de lá. A pena para quem tentasse exportar os segredos do vidro cristalo, a morte. E foi essa proteção feroz que pegou um simples artigo de luxo e transformou na base indiscutível de toda a ótica que usamos hoje. E a ironia da história toda é maravilhosa. De um lado, as lentes apontadas para o alto nos telescópios deixaram Galileu olhar as luas de Júpiter, o que basicamente destruiu aquela ideia antiga de que a Terra era o centro do universo. Simultaneamente, no outro extremo, esferinhas de vidro rudimentares montadas em microscópios fizeram o caminho oposto. Elas revelaram pela primeira vez o mundo invisível das bactérias e das células. Sem essa transparência exata, a astronomia e a biologia modernas nem sequer existiriam. Entrando na era contemporânea, vamos para a parte 4, a química e a indústria, a verdadeira fórmula do mundo moderno. Com o boom da era industrial, aquelas velhas oficinas isoladas deram espaço para fábricas monstruosas, o que exigia um domínio milimétrico e cirúrgico da química dentro dos fornos. Todo mundo já deve ter ouvido aquela lenda dos mercadores fenícios cozinhando em cima de pedras na praia e descobrindo o vidro sem querer, né?
Mas na prática, a química exigida é um balanço delicadíssimo. Precisa da sílica da areia para dar a base estrutural. Depois entra um fundente, tipo sódio ou potássio, para baixar a temperatura do derretimento e economizar uma energia tremenda. E o mais curioso de tudo, tem que colocar cálcio como estabilizante. Sem ele, por mais louco que pareça, um copo de vidro comum começaria aos poucos a simplesmente derreter e se dissolver na água. A partir do momento em que a indústria dominou essa química base, ela começou a brincar com as receitas. Ajustando pequenos detalhes, eles criaram um verdadeiro portfólio de engenharia avançada. Um pouquinho de óxido de boro ali e você tem o vidro de laboratório que aguenta calor altíssimo sem estourar. Mistura alumínio e magnésio e nasce a tela indestrutível do smartphone e de peças espaciais. Tem a sílica fundida puríssima para chips de computador, enquanto aquela velha receita simples e barata de soda cal continua sendo usada nas nossas janelas e garrafas do dia a dia. E por falar em janelas, como é que se faz aquelas imensas de arranha-céus? Daí precisamos agradecer ao Alastair Pilkington. Em 1952, ele criou um processo genial chamado float. O vidro derretido é despejado continuamente e fica literalmente boiando em cima de uma piscina de estanho líquido fervente. Lá, a própria gravidade e a tensão superficial fazem o trabalho de achatar tudo. Quando esfria, a placa sai lisa e perfeita, sem precisar de nenhum polimento mecânico caro. Sem isso, as cidades cheias de prédios espelhados seriam completamente impossíveis. Vamos para nossa quinta parada, curando e conectando, porque hoje o vidro deixou de ser só uma embalagem passiva e ganhou funções ativas e cruciais para a sociedade moderna. Olha só esse mecanismo bioativo, parece ficção científica. Desenvolvido no final dos anos 60 para ajudar soldados gravemente feridos, o Bioglass é simplesmente o primeiro material sintético capaz de grudar perfeitamente num osso humano vivo. Ele é implantado no corpo e ele começa a soltar íons de cálcio e de sílica. Esses íons dão tranco, eles ativam os genes das nossas células ósseas na mesma hora, forçando o corpo a se regenerar ao redor do vidro. É a química criando a cura diretamente de dentro para fora. E saindo da biologia para a internet, temos esse número aqui que chega a dar tontura. 6 bilhões de quilômetros. Essa é a atual rede planetária de cabos de fibra ótica de sílica super pura. Gente, essa quilometragem seria capaz de ir até o Sol e voltar não uma, mas 20 vezes seguidas. É essa teia ininterrupta de vidro fininho que transporta os dados na velocidade da luz. A internet basicamente flui através do vidro. A ótima notícia no meio disso tudo é que a reciclagem dessa matéria-prima apresenta números fantásticos para nossa sustentabilidade. O vidro é 100% e infinitamente reciclável, sem perder nenhuma qualidade. E o melhor de tudo, para cada 10% de vidro reciclado que entra na mistura de um forno, poupa-se 3% do gasto de energia. Hoje em dia, sistemas com inteligência artificial já filtram e separam as impurezas automaticamente para garantir que a gente reaproveite tudo ao máximo. O que nos traz ao nosso último capítulo, a parte 6, o futuro da sílica, preparando o terreno para a infraestrutura inteligente do amanhã. Olhando daqui para 2050, esse material se consolida definitivamente como a ferramenta mais resiliente e avançada que nós temos. Projetos inacreditáveis como Sílica estão redefinindo os limites do armazenamento de dados com vidro de 5 dimensões. Imagina que com feixes de laser super rápidos, os caras conseguem esculpir dados de computador no interior sólido de um bloco de vidro. Um disco pequeno, do tamanho de um pratinho de sobremesa, consegue guardar 360 terabytes de dados. E ele não gasta um centavo de energia para manter isso salvo, resiste a fogo, resiste a enchentes e deve durar intacto por impressionantes 13,8 bilhões de anos, o que é basicamente a idade do nosso próprio universo. E a vanguarda tecnológica não para aí. Estamos produzindo circuitos fotônicos para processar dados invioláveis em redes de computadores quânticos, fazendo microesferas de vidro ocas para tentar guardar hidrogênio líquido de uma forma super segura e limpa, e até utilizando aquele vidro cerâmico super sofisticado, o Zerodur, para aguentar as lentes titânicas do Extremely Large Telescope Lama Chile, garantindo que o mundo consiga enxergar nitidamente as primeiras luzes logo após o Big Bang. E assim chegamos ao fim dessa nossa exploração, batendo de frente com uma ironia monumental e linda desse material. Uma substância incrível que nasceu no caos de vulcões e de choques de meteoros, que a gente aprendeu a soprar milênios atrás lá na antiguidade e que hoje em dia constrói os telescópios e vigia os dados mais valiosos do nosso mundo digital. É de se pensar, né?
Será que o legado inteiro da humanidade, a prova de que a nossa civilização existiu, vai ficar guardada em silêncio para sempre, num simples grão de areia derretida?